Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Espaço Mulher da ZS TV Juí. Quero convidar você para se inscrever nos nossos canais, no YouTube, no Face, no Instagram, nos acompanhar também pela TV Noroeste, pela TV Telecom da região de Palmeira das Missões e ficar aí por dentro de todas as notícias, atualizadas de Juí, de região, que são atualizadas pelo nosso jornalista e proprietário da ZS TV Juí, que é o Zalmir Soares. Você também pode baixar o nosso aplicativo no seu celular. A gente sabe que as mulheres, principalmente, esse é um programa de mulheres direcionado a todos, mas é um programa onde a gente, então, entrevista mulheres e as mulheres são muito ocupadas. Nós comentávamos há pouco, que às vezes, mesmo no celular, nós não temos tanto tempo assim para ficar escutando ou lendo mensagens, mas o aplicativo você pode ver pelo celular, baixar no seu celular, então quem sabe fica mais fácil, não é? E agradecer aos nossos apoiadores do nosso programa do Espaço Mulher, que é a Salão Beleza Humana, a Panificadora Grano Santo, a Ótica Ijuí, a Osteopata Charliene Menchik, a Fazenda Bom Sucesso, o Sabor de Casa Restaurante, o Supermercado Laçador e São Rafael Análises Clínicas da Michele. E a nossa convidada de hoje, ela tem um conhecimento muito grande, ela estudou para isso, Ela trabalha com isso, ela trata pessoas. E nós já recebemos aqui a Rose, que ela esteve também falando um pouquinho sobre o assunto que nós vamos aprimorar hoje e aprofundar um pouco mais. Nós estamos recebendo no Espaço Mulher da ZS TV Juí a doutora Marielle Zardim Moraes, que atua junto à Fibro Ijuí, Associação de Pessoas com Fibromialgia, e ela é reumatologista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa noite a todos. Obrigada, agradecer que teve essa disponibilidade de vir conversar conosco, de passar para as pessoas que nos acompanham um pouquinho mais sobre o que é a fibromialgia, sobre tratamento, A gente já conversou lá em fevereiro, que era o mês, destinado à fibromialgia, com a Rose. A Rose colocou a situação dela, ela é portadora, da fibromialgia. Então, a doutora está aqui para nós entendermos um pouco melhor o que é, doutora, a fibromialgia, como é que ela acontece, como se trata a fibromialgia. Então, vamos explicar primeiramente o que é, a fibromialgia, para quem está conosco, nos acompanhando, poder nos entender e nos acompanhar nessa conversa aí. A fibromialgia é uma doença crônica, uma doença que causa um prejuízo muito importante na qualidade de vida dos pacientes, porque ela, na verdade, ela acontece assim por uma alteração lá no cérebro, no processamento de dor. Então, o paciente que tem fibromialgia, ele tem, por vários motivos, o cérebro recebe mais informação de dor do que uma pessoa normal que não tem a doença. Então, muitas vezes um estímulo que não seria doloroso para uma pessoa comum, no paciente com fibromialgia acaba causando dor. Então é uma síndrome que, além da dor, é uma dor difusa, que acontece no corpo todo, e também está associada a outros sintomas, assim como uma qualidade do sono ruim. A gente chama isso de sono não reparador, que é um sono que não descansa, Os pacientes podem também ter alteração de humor, assim como depressão, ansiedade, é muito comum. Tem vários sintomas como fadiga crônica, também alteração de memória, de raciocínio, que são afetados. Então, não só a dor, mas outros domínios, assim, são afetados em função dessa doença, e isso acaba causando um prejuízo importante na qualidade de vida dos pacientes. Doutora, de onde que vem, qual é a causa dessa dor, A doutora citou que ela é no nosso cérebro, na nossa mente.
Isso. Ela afeta a nossa mente, mas a causa dela, ela não é hereditária, ou ela é hereditária também? Também. Hoje em dia já se sabe, assim, que ela tem uma base genética, né? Então, a maioria dos pacientes, inclusive, tem mais pessoas na família que são portadores da doença, né? Normalmente, o paciente, então, nasce com uma predisposição genética. A gente diz que é uma herança poligênica, porque normalmente são mais de um gene que estão envolvidos na doença, né? Esse paciente, então, vai nascer com uma suscetibilidade, vai nascer predisposto, digamos assim, a desenvolver a doença. Tipo, tendo uma sensibilidade maior? Isso. E aí, normalmente, assim, ocorre algum gatilho ambiental que predispõe, daí que facilita o aparecimento dos sintomas, né? Então, o paciente já nasce com aquela bagagem genética. E ela se desenvolve com o passar do tempo, então. Não são todas as pessoas que têm a herança genética que vão desenvolver, mas assim, a gente sabe que tem alguns fatores que estão relacionados também, fatores ambientais, digamos assim, do meio, né, onde as pessoas vivem, isso. Que é, por exemplo, assim, um trauma muito importante, seja físico ou emocional. Como a perda de um parente, uma pessoa, de uma mãe, de um filho. Sim, isso é bem estabelecido, assim, né, como o início dos sintomas, né? Ou então, às vezes, um processo infeccioso muito importante, ou até a descoberta de outra doença crônica, né? Às vezes o paciente, por exemplo, tem esclerose múltipla, tem alguma outra doença autoimune, muitas vezes, ou até não, né? E às vezes, assim, isso causa uma desestruturação, né? Tanto psicológica quanto imunológica nesse paciente, e aí também acaba facilitando o desenvolvimento dos sintomas. Então, é uma paciente que tem uma predisposição genética, nasce com essa herança genética, digamos assim, mas também tem que ter, né, alguns fatores ambientais para desenvolver a doença. Realmente. E no momento que essa doença se desenvolve, então, na pessoa, né, que ela é portadora, ela já começa uma sequência mais forte? Em que parte do corpo? Existem partes? Eu tô te perguntando, porque assim, é muito difícil variável. A gente saber isso, né? Então, e essa dor, ela vai aumentando, ela vai ficando mais tensa, ela vai... Como é que ela progride no corpo? É muito variável, tá? Tem pacientes que iniciam, às vezes, com fadiga, né? A fadiga é um cansaço, assim, que é desproporcional. Por exemplo, uma atividade que sempre fazia já não consegue mais executar, né? Já tem uma dificuldade, não consegue concluir a atividade, por exemplo. Alguns começam com alteração no sono, né? Começa a não ter um sono de qualidade, de acordar muitas vezes durante a noite, ou ter dificuldade para pegar no sono, ou acorda muito cedo, enfim, começa a acordar cansado de manhã, né? Não descansa o suficiente. E às vezes a gente pode nem imaginar que seja o início, né? Início disso. Às vezes começa com alteração de humor, então muita irritabilidade. Às vezes é um conjunto de sintomas que, né, um vai desencadeando o outro. Nem sempre inicia pela dor, né? Muitas vezes a dor é já um processo... Consequência que veio antes, o que antecedeu essa dor. Exatamente. É difícil, assim, um paciente pontuar, foi, né, começou assim. Às vezes eles nem se dão conta, não lembram, né? Porque normalmente os sintomas começam, são sintomas que a gente diz que são insidiosos, assim, eles não têm uma significância tão importante no início, né? Na verdade, ele é importante, mas nós pro paciente, eu tô com uma, não tô dormindo, isso é porque eu trabalhei muito, ou porque eu tô cansada, ou porque eu tô ansiosa, né? A gente fica dando nomes sem... Às vezes o paciente começa também com uma dor, por exemplo, uma dor crônica no quadril. Daí vai no ortopedista, né? Vai na academia, vai na físio, trata, quadril não melhora. De repente essa dor passa para outro lugar. Aí vai pro ombro. Então, peregrina bastante em vários médicos, às vezes até chegar em algum, né, médico que se dá conta que, não, talvez não seja nada...
não seja nada assim de machucado, né? Porque muitas vezes a dor é tratada como uma tendinite ou né, uma bursite, enfim. Só que é mais prolongado que o usual, né? E aí acaba migrando para outros lugares, até que em algum momento algum médico ou fisioterapeuta, algum profissional da saúde acaba se dando conta que pode ser fibromialgia. E aí que o paciente normalmente é encaminhado. Então, normalmente o paciente já tem uma história, assim, de tratamentos antes de chegar no reumatologista, né? Muitas vezes já faz acompanhamento com psiquiatra, um psicólogo, um neuro, justamente por alteração de humor, né? Que é muito comum. A gente sabe que lá no cérebro tem o sistema límbico, que é digamos assim, o lugar onde nós processam as emoções, né? Ele é muito próximo do centro da dor também. E os neurotransmissores, que são essas substâncias que regulam a intensidade da dor, são os mesmos praticamente que regulam o humor também. Então a gente sabe que tem uma relação direta entre as duas patologias, né? Entre depressão e dor crônica. Depressão e ansiedade, no caso. E doutora, quais são os exames, então, por exemplo, depois que eu passei por todos esses, eu gostaria de já, né, comentar que quando a gente sentir, então, e for num médico, for no outro, a gente já se alertar, justamente por isso que a gente está aqui, até porque sobre a fibromialgia, eu não me recordo de ter muitas conversas sobre, né, apenas de alguns anos para cá, eu acho uns 2, 3 anos, que isso está vindo mais nas redes sociais, né, nas conversas. Antes era bem difícil a gente ouvir sobre isso, né? Mas a reumatologista sempre, o doutor reumatologia, né? Sempre existiu, né? Então, isso está se tornando mesmo mais frequente nas pessoas, a busca pelo tratamento também. E como é que é feito esse tratamento, doutora? Então, no momento que a pessoa tem ciência de que realmente é a fibromialgia, né? Como é que se chega aí, que tipo de exame se faz, qual o tratamento, como é que é feito esse processo daí? Com certeza, eu acho que com o aumento da informação também aos pacientes, né, tem se buscado cada vez mais, assim, pelo diagnóstico e pela melhora da qualidade de vida, pelo tratamento, né. A fibromialgia é uma doença relativamente nova, nós fomos ter os primeiros critérios mundiais, assim, de classificação da doença na década de 90, comparado com outras doenças, assim, né, é um período curto de tempo, assim, né, que é ali que começou a ser mais estudada, né, enfim. Então, o diagnóstico também, acho que por isso que na época também não tinha muitos especialistas aqui na nossa região, né, agora que a gente tem mais opções, assim, mas naquela época não tinha muito reumatologista aqui, né, e os médicos em geral também não conheciam a doença, né, hoje em dia um clínico, ortopedista, né, neuro, que tem vários, uma atenção assim, um pouquinho mais tem vários profissionais que têm a capacidade, assim, de pelo menos desconfiar do diagnóstico para poder encaminhar, né. O paciente, quando chega no especialista, no reumatologista, tem várias, assim, é muito complexo o diagnóstico e o tratamento, tá? Porque, assim, não existe um exame que detecte específico. A doença. Não existe, tá? O diagnóstico é clínico. E ele vai se basear em tudo isso que eu falei, né? Tudo que antecedeu para ele estar ali naquele momento, né? Isso. O que entra, assim, como critério diagnóstico, né? A dor difusa, ou seja, uma dor generalizada, crônica, né? Por mais de 6 semanas. Alteração no sono, né? Sono de má qualidade, então esse sono não reparador, que o paciente refere que acorda cansado. As alterações, a gente chama de fibrofog, né, que são essa névoa mental, essas alterações cognitivas que são leves, na maioria, assim, mas é alteração de raciocínio, de esquecimento. Não completar o que você está pensando, parar exatamente. E, de repente, não lembro o que eu ia falar mesmo, né? Ou esquecer compromissos, né, esquecer coisas no trabalho, coisas assim que não são tão pequenas às vezes, né? Coisas importantes. Mais importantes. Acabam passando, né? A fadiga crônica, como a gente já conversou, né? Que é aquela alteração, aquele cansaço desproporcional ao esforço físico, né? E as alterações de humor daí, que são bem
com bastante frequência associadas, né? Principalmente ansiedade e depressão, mas também tem bipolaridade e outras doenças psiquiátricas que são associadas, né? Então, a gente vai avaliar pela história do paciente, pelo exame físico, a gente consegue identificar. Também é psicóloga, porque ela precisa escutar a história, né? Não sou psicóloga porque eu não sei fazer terapia, né? Mas assim, doutora? Ouço bastante, Sim, né? Tudo isso faz parte, né? Eu sempre digo nas palestras, assim, que a gente, né, faz sobre fibro, o médico não é um simples prescritor na fibromialgia, o médico tá ali para ouvir, orientar, né? Porque na fibromialgia, do tratamento mais importante são as mudanças comportamentais, né? Então, assim, o paciente tem que ser regrado, ele tem que se organizar para ter uma boa noite de sono, tem que fazer atividade física. Isso o paciente não fica bem se não fizer atividade física. Não existe milagre. Né, doutora? Sabe que a gente tem escutado muito falar, todas as pessoas com quem a gente conversa, que é um bom profissional, que atua, seja na área da medicina, na área de pilates, de exercícios, professores, sempre falam no exercício, que sem o exercício tudo fica mais difícil, né? E eu acredito que principalmente nessa área da doutora, né? Porque vai depender muito do exercício, do desenvolvimento do corpo da pessoa e da mente, né? Imagina que você tem uma doença que causa dor. E aí você usa o teu corpo, você se incomoda, se estressa, dorme mal, tá cheio de contratura e aí não vai fazer um exercício, né? Como é que você vai melhorar? As medicações, no geral, elas acabam dando efeito colateral. Quando a gente usa uma dose, digamos, terapêutica, assim, que tem paciente que precisa doses mais altas para ter controle dos sintomas. Eles acabam ficando mais sedados, assim, não totalmente sedados, mas eu digo sonolentos, né? Mais devagar. Ou, assim, tem medicações que podem dar náusea, tem medicamentos que alteram outros medicamentos, enfim. Então, é muito difícil atingir, assim, controle total dos sintomas só com tratamento medicamentoso. É praticamente impossível, né? Então, os pacientes, isso eu falo em todas as consultas, assim, não tem milagre. O início do exercício é doloroso para todo mundo, né? Quando a gente começa a fazer, para o paciente que tem fibromialgia, a dor é muito maior, a gente sabe disso, mas assim, tem que tentar insistir, né? Então, esse tratamento comportamental é muito importante. A questão, assim, de alterar fatores também do dia a dia, que o paciente sabe que vai desencadear crise, né? Às vezes fazer de uma maneira diferente a mesma coisa, isso já muda, né? Tem o apoio psicológico, que é bem importante também. Principalmente, assim, os pacientes negam muito a doença, né? Eu tenho paciente que chega, assim, e chora porque não consegue mais fazer o que fazia antes. Eu sempre digo, pessoas jovens também, né, doutora? Porque, como eu falei, atrapalha muito a qualidade de vida, né? O desempenho em várias funções, assim, tanto pessoal quanto profissional, as relações dentro da família, com os amigos, né? Um paciente que tem dor nem sempre é bem visto, assim, né? O próprio casal. Então, a terapia com psicólogo é muito importante. Não vou dizer que é para sempre, assim, mas eu acho que pelo menos nessa fase de início, de aceitação da doença, e também o psicólogo vai dar um auxílio na organização desse paciente, né? A gente tem um tipo de terapia que é cognitivo-comportamental, que é a terapia que a gente indica de preferência, assim, né? Porque nesse tipo de terapia, o paciente não vai lá ficar revivendo coisas do passado, não é esse o objetivo, né? É assim, o que me incomoda hoje e o que eu posso fazer para melhorar, né? Uma terapia mais objetiva, digamos assim, para melhorar a qualidade de vida. Isso. Para qual ele foi indicado. Para ajudar a organizar a vida desse paciente, porque o paciente pensa, um paciente ativo, uma mulher, normalmente é uma mulher jovem, ativa, que tem família, que tem emprego, muitas vezes é responsável pela parte financeira da família, né? E aí, do nada, ela começa a ter limitação, isso causa um estresse, uma alteração muito importante, né, nessa paciente. E às vezes ela se perde, se desestrutura, né? Na maioria das vezes, eu acredito, porque, claro, a mulher, né, ela tem muitas cargas, tem muitos compromissos, e no momento que
digamos, ela tem a fibromialgia, ela vai ficar sem fazer muita coisa, né? E que antes dependia dela, já não tem mais como ela fazer, não tem quem faça. Aí, como a doutora diz, vem o problema da mente. Né, que são todos esses citados aí. Exaustão mental, né? É uma sobrecarga que daí, somada à dor, somada à falta de sono, somada a essa alteração de esquecimento, isso causa um estresse, assim, que toma uma proporção muito importante, sabe? Quase então, o paciente... Quase incontrolável. Sozinhos, né? O paciente que não tem um apoio psicológico sofre muito mais. E é impressionante como as pessoas... assim, tem uma resistência em relação a isso, né? Porque eu indico para todos os pacientes. Eu acho, assim, como eu digo, eu não sou psicóloga, né? Eu acho que tem alguns pacientes que precisam mais, outros menos. Mas isso, quanto mais o paciente buscar melhorar, melhor ele vai conseguir tratar a sua doença. Melhora a qualidade de vida dele também. Mais rápido, né? Ele vai conseguir controlar os sintomas, né? Porque, doutora, é controlar, né? Não há cura para isso. Não tem cura. É um controle para você poder viver um pouquinho melhor, poder fazer as suas atividades com um pouco mais de facilidade. E quanto menos você busca, quanto menos você procura, como a doutora citou, exercícios, a própria psicóloga, né, que ajuda nessa parte aí, a orientação, mais difícil fica, né? Exatamente. Então, é um tratamento multidisciplinar, né? Claro, lá quando o paciente chega no consultório, a gente sempre vai fazer alguns exames para excluir outras causas de dor, né? Porque às vezes acontece, né? Por exemplo, doença da tireoide, da paratireoide, às vezes até alguns tipos de câncer, né? Diabetes muito descompensado, a própria menopausa pode dar uma síndrome parecida, né? Isso, que assim, as mulheres que estão no climatério sabem que várias coisas que eu falei, assim, acontece nessa fase da vida. Isso. Mas qual que é a diferença? Que na fibromialgia isso continua, né? Não vai ficar só durante a menopausa, né? É uma doença que não tem cura para sempre, né? Então, esse tratamento multidisciplinar é muito importante para ajudar em todos os campos, assim, que a doença é afetada, né? Então, tem a parte da medicação, que o reumatologista ou até o clínico também, tem muitos médicos clínicos que têm capacidade de tratar, né, essa doença. Não necessariamente que o paciente tenha que ir no reumatologista, né? Mas o médico, enfim, que é responsável pelo paciente vai dar o tratamento medicamentoso, né? Vai dar orientação. Mas na maioria das vezes isso não é suficiente, né? Como a doutora citou, né, que quanto menos medicação também melhor, né? Isso. Para a pessoa não ficar dependente da medicação e sim das outras coisas todas que podem se somar ao tratamento, né? Exatamente. Então, o psiquiatra também, né, por exemplo, o paciente que tem um transtorno do humor mais importante, às vezes até que antecipa as dores, né, como a ansiedade, assim... Claro que eu sou médica, eu tenho uma ideia de como tratar, mas é difícil sozinha tratar tudo isso, né? Então, é outra coisa que os pacientes têm resistência. Muitas vezes não querem ir no psiquiatra, ainda hoje, no século XXI, né? Não, é impressionante. Psiquiatra, né? As pessoas acham que o psiquiatra é só para aquelas pessoas que são meio fora, né? Mas não é. Às vezes eu acho que eles têm medo, assim, que vão receber muita medicação, que vão ficar dopados, sabe? Mas tem outras formas também de tratar. Não, como a doutora hoje em dia disse, que tem não é só medicamentos, assim, que eu não tenho experiência, porque eu não sou psiquiatra, mas assim, tem medicamentos para tratar a ansiedade que dão poucos efeitos colaterais, ou menos, né? Que por isso que é importante o tratamento multidisciplinar, né? Porque eu vou fazer a minha parte, o psicólogo vai fazer a dele, o psiquiatra dele, às vezes tem paciente que precisa ir no terapeuta ocupacional também, né? Para readaptar ambiente de trabalho, maneira de executar as tarefas, enfim, né? Mesmo, né? Porque exatamente. E vai ser necessário, né? E às vezes os pacientes falam, porque eu só tenho 40 anos e agora eu tô assim e eu não consigo fazer nada. Eu sempre digo, bom, vai piorar, né? Porque depois não vai ser só a fibromialgia, vai ter outras doenças que vão vir junto, né? Com a idade, né? Exatamente. Então, e vai ter outros medicamentos que você vai ter que usar, né? Pro coração, pro, sei lá, né? Outras doenças. Dependendo daquilo que a pessoa tiver, isso, né? Não é só a fibromialgia, é tudo o resto que vai se somar a isso, né? Então, tem que, né, buscar realmente um tratamento de qualidade para
conseguir ter uma qualidade de vida boa também, né? Doutora, então, primeiros sintomas, já busque fazer exames, busque se orientar, uma avaliação médica, né? Uma avaliação, porque o quanto antes você busca e você faz o tratamento, antes você ameniza a dor. Isso. Lembrando, não tem cura, mas sim a dor ameniza e você consegue conviver fazendo as mesmas coisas, talvez de formas diferentes, né? Como a doutora por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa famosa. A Lady Gaga tem fibromialgia, né? Não sei se vocês lembram, mas teve um ano, acho que faz 1 ou 2 anos, que ela cancelou. Não, ela veio, fez a turnê, acho que foi no ano passado, mas ela já tinha agendado uma turnê aqui no Brasil uns anos antes e ela teve que cancelar por causa da fibromialgia. E ela coloca isso nas redes sociais dela, né? Que ela respeita os limites do corpo dela, que quando ela não consegue fazer alguma coisa, ela se dá esse direito de não fazer. E assim, ó, eu sempre digo, os pacientes sofrem com isso. Eles já têm uma doença que assim, causa tanta alteração, né, na qualidade de vida. Daí ainda vão agregar isso mais uma culpa, né? É um sofrimento a mais. Então, todo mundo tem o direito de, às vezes, não estar bem e ter que descansar, né? Ou não querer fazer alguma coisa, né? Um evento, por exemplo. Porque ficam me cobrando que eu tenho que ir não sei aonde e eu não quero ir. Bom, então não vai, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Pra te ver como uma doença que é muito complexa, né? Sabe que eu acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, eu acho que nesse momento elas devem estar se identificando muito com isso, né? Porque as mulheres, eu acho que são as mais afetadas pela fibromialgia, né? Porque, eu não sei se a senhora pode explicar melhor do que eu, mas eu acredito que por causa do dia a dia, das atividades, né? Filhos, casa, empreendedora, esposo, né? Todos os compromissos que se tem. Eu acho que o maior número realmente são de mulheres, né? Eu acho que a sobrecarga, né? As mulheres são sobrecarregadas porque, né, tem que mostrar uma eficiência, digamos assim, no trabalho que a gente ainda hoje sofre, né, com comparação, assim, com os homens, assim, em alguns ambientes de trabalho a gente acaba tendo que lutar para mostrar, né, a igualdade. Que a eficiência é igual, né? Então tem que lutar muito mais, às vezes, né? Não tô dizendo que isso é uma regra, mas em vários ambientes de trabalho isso ainda existe. E em casa... Acha que no teu ambiente de trabalho existe? Acho. Acho que então sim. Existe. Em casa, a mesma coisa, né? Assim, a mãe é sempre a estressada da casa, né? É sempre assim, eu não conheço uma casa ainda que seja mais diferente, ela com 3 né? filhos, duas de 2 e um de 6, que eu fiquei sabendo hoje, imagina, todos ali, uma gritaria, né? Não consigo nem saber quem eu vou ouvir, né? E assim, tem que dar conta, é dentista, é médico, é material escolar, é roupa, é escola, é mercado, claro, né, que hoje em dia, graças a Deus, os homens acho que participam muito mais da vida domiciliar do que antigamente, né? Antigamente devia ser horrível. Eu sempre digo para as pessoas mais idosas, assim, como é que vocês aguentavam? Porque a mulher era em casa, fazia tudo aquilo que tinha. A mulher não tinha voz, né, para nada, né? Não podia reclamar. Faz isso, faz aquilo, tu tem que fazer comida, tu tem que ir no mercado, tu tem que colher a fruta, não pode fazer barulho porque o pai vai chegar cansado. Era coisa assim, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, a nossa vida melhorou. Os homens são muito mais parceiros, mas ainda participativos, assim, né? Isso. Em muitas coisas, o que antes não era, né? Mas ainda assim, eu acho que isso é da mulher, de assumir tudo, de querer fazer tudo, né? E a gente é assim mesmo, a gente é assim, né? Às vezes, né, alguém se oferece, não, deixa que eu faça. Não tem a capacidade de fazer. E deixa eu fazer, senão vai ficar me perguntando, melhor eu fazer, que deixa eu fazer. Já que vou ter que explicar, eu faço. Carga então. Pra gente, né? Doutora, hoje a senhora trabalha junto com a Fibro Ijuí e a senhora também atende em outro espaço ou só na Fibro Ijuí? Na verdade, assim... o meu trabalho, eu não trabalho especificamente com a Fibro Ijuí. Eu, assim, presto assessoria, assim, quando eles precisam, né? A gente é parceiro, digamos assim, né? Mas eu tenho meu consultório particular
E eu atendo também no ambulatório do HCI, do SUS. E onde é que é, então, aí para o pessoal conhecer, onde é que é o seu consultório particular? Onde é que a senhora atende? O meu consultório é no Edifício Millennium, é na Avenida Davi José Martins, número 11, sala 401. É pertinho do hospital ali, do HCI. Quadra? É uma quadra. Do hospital, no HCI. E atende também pelo SUS, então? Sim, pelo SUS nós temos o nosso ambulatório aqui em Juí, né, que é regulado pelo GERCOM, é um sistema de gerenciamento de consultas que é estadual. Ele é referência para toda a macro-região missioneira, então é uma região que vai lá de Ibirubá até São Borja, uma região bem grande. E nós atendemos 240 consultas por mês, nós somos entre 3 reumatologistas, agora vai vir mais um para nos ajudar. 3 é pouco, né, doutora? É pouco, porque as nossas consultas são muito demoradas, né, assim, a gente tem... A espera é longa, né? Tem uma fila de espera longa, então pra gente dar conta, assim, de toda essa demanda, vai vir mais um reumato agora para nos ajudar. Olha aí, ó, a doutora então atende pelo SUS, né? Tem a possibilidade de você conseguir uma consulta, apesar da espera, né? Mas vale a pena pelo conhecimento, por tudo que ela nos colocou aqui, né? A gente sabe que não é um tratamento, então, fácil, é um tratamento que todos portadores, eu vou dizer assim, podemos fazer e termos acesso também, né? Mesmo que demore um pouquinho mais. E a doutora também atende particular, então, né, doutora? Isso. Na clínica, ali no edifício Millennium, sala 20... 401. Sala 401. Mais alguma coisa, doutora, que a senhora gostaria de colocar sobre a fibromialgia, sobre o tratamento, sobre a dor, né, sobre a busca, a procura? Eu acho que a mensagem, assim, para quem tem fibromialgia é que é uma doença, então, crônica, né? Não tem cura, que afeta muito a qualidade de vida, mas é uma doença que tem tratamento e os pacientes que buscam tratamento, que querem melhorar, conseguem ter uma qualidade de vida normal, né? Então, eu acho que não podem se desesperar, né? Só também não podem se acomodar, né? Porque realmente, se acomodar e não for atrás das coisas, não vai melhorar. Pode chegar um momento que você não vai conseguir fazer nada. Exatamente. Nem mexer, porque a gente às vezes escuta, eu não consigo mexer, meus dedos estão inchados, ou eu não consigo erguer meu braço nem para estender a roupa, né? A gente escuta muito isso. E muitas vezes também eu já passei por isso, né? Mas claro que o meu caso é casos diferentes, mas se eu não soubesse que é diferente, eu poderia ser uma pessoa buscar, então, a ajuda de um especialista, que é o reumatologista, né? O reumatologista também trata outras coisas, né, doutora? Sim. Só pra gente deixar claro que não é só a fibromialgia. Hoje nós estamos falando sobre a fibromialgia, né? Mas tem outras coisas que o doutor quer citar um pouquinho para que as pessoas possam conhecer também a sua área, né? Sim. O foco, na verdade, na reumatologia são as doenças autoimunes, né? Doenças autoimunes sistêmicas, ou seja, que envolvem o corpo todo, né? Então, nós temos lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, as vasculites, tem bastante doenças, né? E também osteoartrite, que é uma doença degenerativa, a própria osteoporose, né? Outra doença que a gente trata também, que é bem prevalente. Dores em geral, assim, acho que sempre acaba indo para uma avaliação com o reumatologista, né? Muito bem, doutora. Então a gente agradece a sua participação. Deixa também o Espaço Mulher, né, a ZSTV, aberto, com as portas abertas, quando quiser vir conversar, quiser trazer para o nosso público, para a nossa comunidade, informações assim que são importantes, né? Como a gente falava, a fibromialgia em si é muito pouco tempo para cá, que estão nas redes sociais, que estão nas mídias, que as pessoas estão falando mais, né? Há mais sintomas também, conhecimentos maiores. Agora a doutora disse que está vindo mais um médico para cá, são em 3, né? Então teremos mais um para atender junto ao município, o que é muito bom também, né? Porque
3 já não está ajudando, para ver como tem quantidade de pessoas, né, doutora? Cada vez mais, até por causa dos problemas do dia a dia mesmo, né? E as mulheres, principalmente, né? Isso afeta também, né, doutora, falando em mulheres, a autoestima da gente, né? Muito. Nós falávamos com a Rose, que nós recebemos ela é portadora da fibromialgia e é presidente, eu acho, né? Está presidente na associação hoje, na Fibrojuí, e ela diz que a parte dela, assim, dos cuidados, né, da autoestima, isso afeta muito. Afeta bastante, né? E toda mulher gosta de passar um batom, de pintar uma unha, de se cuidar. E eu sempre digo assim, às vezes os pacientes chegam com intenção de se aposentar pela doença, tá? O que eu sempre digo assim, isso não sou eu que falo, isso tem estudo científico, né? O trabalho dignifica a pessoa, né? Então, assim, você ter um trabalho, você ter uma função na qual você é única naquela função, é especial, isso dá dignidade para a pessoa e isso motiva a pessoa a continuar fazendo o trabalho dela, né? E eu acho que alimenta a autoestima dela, né? Eu sempre digo que o meu trabalho, eu sou parte do meu trabalho é parte de mim, né? Eu não me imagino não sendo reumatologista, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, assim, porque às vezes o paciente cai numa onda, assim, de que é vítima, entende? E com certeza é uma vítima, porque é uma doença difícil de tratar, mas assim... não para buscar um afastamento, ou uma assim, aposentadoria. Nem só nesse sentido, às vezes o paciente é meio que vítima em tudo, assim, sabe? E eu acho que isso piora mais a autoestima ainda. Eu não posso fazer isso. Exatamente. Porque eu tenho dor. Exatamente. Isso não é comigo, porque não... Exatamente. O próprio paciente, às vezes, se desmerece, sabe? Às vezes eu digo, meu Deus, mas tu tá na flor da idade, linda desse jeito, que tá falando esse tipo de coisa, sabe? Então, como assim, a dor, a depressão, como isso traz prejuízo, né? Pra uma vida, qualidade de vida, né? E aí a pessoa perde vaidade, exatamente, a autoestima vai ficando lá embaixo, né? Aí entra essa questão psicológica, né? Que também, por esse lado, é bom a parte da psicóloga, né? Ela encaminha, claro, para a psicóloga, mas você também vai ter aquela ajuda da psicóloga para não deixar que a sua autoestima ela comece a reduzir, o que é importante para a mulher. Muito importante, sempre, né? A vida é uma só, né? A gente tem que ser feliz. Tá certo, então obrigada, doutora, pela participação. Volto a dizer, as portas da ZSTV estão sempre abertas, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu queria agradecer pela oportunidade também de falar sobre essa doença que é tão prevalente, né? E ainda, assim, os pacientes sofrem bastante preconceito, né? Então, eu acho que falta informação para muita gente. E esse espaço aqui, né, falando para mulheres, assim, acho que é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora. E eu agradeço mais uma vez aos nossos apoiadores, que também a maioria são mulheres, né? Que é o Salão Beleza Humana, a Panificadora Grano Santo, a Ótica Juí, a Charliane Menche Osteopata, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Supermercado Laçador, São Rafael Análises Clínicas. Eu sou a Adri Milani e estarei com vocês de novo na próxima quinta-feira. Até lá!